Para mim, um dos versículos mais profundos e ao mesmo tempo mais simples da Bíblia é aquele que aprendemos com Tiago, que diz que nós podemos fazer os nossos projetos de ir e vir, mas saber que vão se realizar, se Deus quiser. É o meu caso agora. Tenho o compromisso de expor aos irmãos o Evangelho do poeta João. Mas quando eu cheguei aqui e vi o coro Novo Canto, eu disse: eu acho que eu preciso mudar a mensagem. E isso é um sentimento que vai vindo e é incontrolável. Então eu decidi pregar sobre um texto bastante conhecido que eu vou ler agora. Gálatas 4:4. Quanto mais eu leio o apóstolo Paulo, eu fico absolutamente arrebatado pela profundidade e pela beleza das suas palavras. Estas estão na categoria das mais sublimes. Gálatas 4:4 e seguintes. Dia de muita emoção, já ia me esquecendo que eu posso, na hora da mensagem, para facilitar para todos, tirar a máscara e depois voltar a ela. Gálatas 4:4 e subsequentes. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Eu já li esse texto muitas vezes. Você já leu muitas vezes. Mas nenhum de nós pode dizer que o compreendeu completamente. Ele é inesgotável. Não só pela beleza, mas por sua profundidade. É um texto inesgotável. Mas sobre ele, então, eu quero dizer que ele significa para nós que o Natal de Jesus é um projeto realizado. O apóstolo Paulo, quando fala do Evangelho, antes do Evangelho, ele fala do mistério que estava oculto. Tenho pensado que talvez a melhor palavra para definir mistério, no caso mysterion, é projeto. Porque todo projeto, ele primeiro nasce do coração de quem o tem, e só é conhecido quando ele se realiza. Desde, portanto, a queda do homem, que a Bíblia registra em Gênesis capítulo 3, Deus tinha um projeto, e esse projeto é tornar de novo digna a vida humana. Porque depois disso nós vamos lendo em todas as Sagradas Escrituras o que é que acontece com os homens que se afastam de Deus naquela época e também hoje. Porque nós sabemos que embora o homem se afaste de Deus, Deus não se afasta do homem. E nesse seu projeto, a Bíblia chama esse projeto de resgate. Para entender o que é resgate, nós temos que ler as histórias do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, entre o povo de Israel, por lei, havia um sistema de proteção das famílias chamado levirato. No levirato,
Quando o filho da família mais velho morria, o seu irmão imediatamente mais novo devia se casar com a viúva, porque a descendência era dada pelo filho mais velho. Era preciso então, especialmente se filhos não tivesse, que na própria família se providenciasse um outro pai substituto no lugar daquele que morreu, para que a família continuasse, digamos aquele, na linguagem nossa de hoje, sobrenome permanecesse. Esta função na lei e na cultura hebraica se chamava, como eu disse, levirato. O levir é o cunhado que resgata o quê? Resgata aquela família da viuvez, da tragédia, para a continuidade, para a permanência. E essa história fica muito clara para nós quando lemos a história de Boaz e Ruth. Então, Boaz, que não era o resgatador primeiro da fila, acabou sendo admitido a essa categoria, e ao se casar então com Ruth, ele resgata o direito daquela família continuar. Isso que é resgate. O que é que Jesus Cristo faz? Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, isto é, nas condições humanas, para resgatar os que estavam sob a lei, para resgatar os seres humanos sob a lei. Aqui quer dizer isto, para que recebêssemos a adoção de filhos. Em outras palavras, fazendo uma comparação, para que a nossa família continuasse, sem interrupção, com a morte de alguém. Essa é a ideia do resgate. Como ela se aplica a nós? Todos nós, então, não por causa de uma viuvez, nesse caso específico, mas por causa do pecado, perdemos a nossa filiação a Deus. Veio o Levir, o resgatador, e nos restituiu essa filiação. É por isso que ele fala no final que nós somos adotados, para que recebêssemos a adoção de filhos. Éramos filhos, perdemos a condição de filhos por causa do pecado, mas agora Jesus de novo nos coloca na condição de filhos. Este é o primeiro sentido do Natal. Em outras palavras, sem o resgatador Jesus, continuaríamos sem vida, sem futuro, sem perspectiva, mas veio o resgatador Jesus. E esse verso que eu li nos diz que tudo isso foi feito de um modo absolutamente extraordinário, como nós conhecemos a história do nascimento virginal de Jesus, para que recebêssemos a adoção de filhos. Na antiguidade, a família era composta de vários componentes: o pai, a mãe, o avô, o tio. Não era o nosso conceito de família, que é pai, mãe e filhos. No conceito antigo de família era o pai, mãe, filhos, os ancestrais vivos, inclusive os mortos eram como tais considerados, mas também os empregados da casa, os sobrinhos. Era um outro conceito de família, não tomado ainda por nossa perspectiva individualista, que é algo ausente no mundo antigo. Nesta família, então, havia escravos, que eram considerados como membros da família, mas eram escravos. E a história de Ismael e Isaac deixa isso totalmente claro. Ismael era da família, mas era filho de uma escrava. Logo, não era
completamente da família, no sentido de receber os direitos de herança, ou na nossa cultura, diríamos, de sobrenome, por exemplo, só para fins ilustrativos. Antes do Natal, a nossa condição era de Ismael, não de Isaac. Mas com o Natal, nós, Ismael, nos tornamos Isaac, herdeiros. Agora a nossa família, pensando nos termos da antiguidade, continua, nosso nome continua, a nossa felicidade é possível, os nossos projetos podem ter sequência, porque na plenitude dos tempos, Jesus enviou o seu Filho. E é o Filho de Deus enviado que nos torna filhos de Deus. Por isso ele nos chama de amigos e nos chama de irmãos. Assim que Jesus faz conosco. O Natal, portanto, significa, além de resgate e nossa condição, também nos tira da condição de escravos para sermos plenamente filhos de Deus, com tudo o que isso significa. O escravo pode até pedir e receber, mas ele não tem direito. Mas o filho tem direito. Por exemplo, só para ilustrar o que significa ser filho. Mas em terceiro lugar, nós encontramos esta, vamos chamar de oração, transcrita aqui do apóstolo Paulo, quando ele diz que Deus enviou o Espírito de seu Filho, lendo os evangelhos, lendo o evangelho do poeta João, lendo os capítulos 14, 15, 16 e 17, nos quais estamos debruçados, nós entendemos que Deus enviou o Espírito de seu Filho, e Paulo chama o Espírito Santo de Espírito de Jesus, ou Espírito de Cristo, nós já sabemos disso. Deus enviou o Espírito Santo, Espírito do seu Filho, ao nosso coração. E esse Espírito de Jesus, esse Espírito Santo, é difícil entender, eu concordo com você, mas vamos ficar só com a promessa, sem nos preocupar em entender, porque é profundo demais. Clama, isto é, o Espírito de Cristo dentro do nosso coração, o Espírito Santo dentro do nosso coração, ora, clama, Abba. E Paulo coloca em aramaico e hebraico, são palavras comuns nos dois idiomas que ele falava, e sabendo que os seus leitores da Galácia não conheciam hebraico ou aramaico, ele traduz pai, no grego pater. E esse Espírito clama, Abba, Pai. O Natal, portanto, é a possibilidade de termos comunhão com Deus, mas o Deus revelado em Jesus. O que isso significa? Quando nós olhamos os deuses da antiguidade, eles eram inacessíveis, eles eram visíveis, mas inacessíveis. Quando você vê as estátuas do deus Baal, da deusa Astarote, ou outra divindade qualquer, está no lugar, embora num monte, está num lugar muito elevado. É por isso que, diferentemente, Deus do Antigo Testamento, que vai se revelando a nós até completar na plenitude dos tempos, como encarnado, chama Moisés, e Moisés pode vê-lo face a face. E podemos aí mencionar todos os homens e mulheres que ele chamou, que puderam vê-lo face a face e não morreram. Porque na cultura religiosa de então, dentro e fora de Israel, sem a revelação divina, quem visse um Deus, quanto mais o Deus, morreria, porque era indigno. O que é que faz conosco então, e o Natal é essa história, o Senhor Jesus? Diz a Bíblia que Ele nos torna dignos.
Quando nós lemos a palavra justificação, de difícil entendimento para nós, porque não soa como explicação de alguma coisa, uma justificativa, mas justificar é tornar justo, ou tornar digno, ou abolir aquela indignidade, abolir aquela impureza, abolir aquela condição de escravo, para se tornar filho, herdeiro, e tudo aquilo que isso significa. Então o Natal é comunhão. Nós podemos nos relacionar com o Deus revelado de modo pleno nas palavras do apóstolo Paulo em Jesus Cristo. Não mais como uma música que cantamos muito aqui, um Deus distante lá no céu que não se importa conosco. Por isso, essa história do Natal tem que ser apropriada na mente de cada um de nós e guardada no coração, essa história de todos nós. Nós gostamos muito da história da crucificação, a história da ressurreição, a história da ascensão, que não haveria. Então, o Natal, nós devemos meditar sobre o seu significado. Eu mencionei aqui, com base num texto, alguns entre tantos outros sentidos e significados. 3 apenas. Que nos coloca essa história algumas perguntas. Você reconhece que o Natal de Jesus é o projeto da Trindade realizado? Você, partindo desse reconhecimento, entende que foi resgatado tudo aquilo que eu expliquei e agora a sua vida pode continuar, porque você não é mais escravo, agora você é filho, por exemplo. Você tem usufruído a realidade, a verdade, a maravilha, a beleza de ser filho de Deus, com tudo isso que significa, é claro, inclusive com os deveres disto? Para você tem sido muito claro que você pode ter comunhão com Deus, que você pode se relacionar com Deus nas horas boas, nas horas difíceis? Se sim, o Natal faz sentido para você. Se não, pode fazer. Quando você ouve essas histórias através da leitura de vários textos da Palavra de Deus, dos muitos cânticos, especialmente do coro nesta manhã, não é para você dizer: Natal, que bonito, e aplaudir, porque é um espetáculo, depois vem outro no seu lugar. Mas o Natal é para você dizer: bem, como é que eu estou nessa história aí? É uma oferta e eu recebo. Eu também quero ter, pode orar você assim, o privilégio de permitir que dentro do meu coração o Espírito de Jesus ore: Abba, Pai. Reconhecendo nesse sentido então que Jesus é seu irmão, porque ele é filho de Deus, e ele deu o privilégio também de ser filho de Deus. Isso nos coloca também um convite. Esse convite vai ser agora demonstrado e manifesto numa música que vamos cantar. Há uma história que eu sempre conto aqui, e eu vou contá-la de novo. Vamos cantar essa música, Uma Noite de Paz, e depois nós vamos prosseguir, porque iremos celebrar então a ceia do Senhor. Falai pelas montanhas. A história é a seguinte, real. Um casal de missionários enviado à Albânia decidiu
pregar pelo interior. Não conheço a Albânia, mas é um país montanhoso, com várias aldeias inalcançadas, de difícil acesso em suas localizações. Mas esse casal decidiu ir lá, fez uma longa viagem, chegou lá e contou a história do Natal. E junto contou a história da morte de Jesus por todos nós, inclusive por aqueles albaneses. A começar pelo líder da comunidade, todos aceitaram o Evangelho. Ficaram ali alguns poucos dias e no seu retorno, o líder fez uma pergunta. Diz-me uma coisa, essa história do nascimento, da vida de Jesus aconteceu há quantos anos? O missionário respondeu, quase 2000 anos. E o líder respondeu, mas só agora vocês vieram nos falar? E os que viveram antes de nós que não ouviram essa história? É por isso que eu gosto também dessa música que vamos